Se você viveu o futebol do início dos anos 2000, anos 90, 80 ou antes disso, sabe que durante muitos anos nós somos levados a acreditar que o Campeonato Brasileiro só começou em 1971, mas hoje você sabe que isso é uma mentira. Inclusive o Fortaleza, como você também já sabe, quase foi campeão brasileiro 2 vezes antes disso. Mas sabe o que realmente começou a ser disputado nesse ano? Um Campeonato Brasileiro com mais de uma divisão. E mais, no ano de 1971, o Fortaleza foi campeão de um torneio nacional pela primeira vez. É isso mesmo que você ouviu. Quer saber mais sobre essa história? Então deixe o seu like e se inscreva no canal Tricolistas, pois no vídeo de hoje nós te contaremos a história do Torneio da Integração Nacional de 1971. A CBD, hoje CBF, organizou o primeiro campeonato com a nomenclatura de Campeonato Brasileiro em 1971, e nele o nosso estado voltaria a ter representação, como representante, o nosso rival. Mas em 1970 o campeão estadual foi o Ferroviário e o vice o Fortaleza. O campeão do Nordeste foi o nosso Leão. Então como o Ceará foi para a primeira divisão em 71? Apesar de ter sido campeão cearense só 3 dias antes do início do Brasileiro, o time zebrado conseguiu a vaga na elite por pura cartolagem, articulação nos bastidores mesmo. E você que acha que a pilantragem deles é coisa recente. A Confederação Brasileira até decidiu, em cima da hora, organizar uma Série B, mas sem tempo hábil para planejamento, os clubes se engalfinharam em uma seletiva que acabou premiando o Guarani de Sobral. Mas não foi só aqui que a CBD fez essa palhaçada. Em vários estados, os campeões foram ignorados e até estados inteiros ficaram sem representantes no Campeonato Brasileiro. Esse foi o caso de Goiás. Para que os clubes do estado não ficassem sem calendário na época, a Federação Goiana resolveu articular junto aos clubes e empresários locais um torneio para movimentar o futebol da região, sendo 6 clubes de Goiás e 10 de outros estados. Inclusive, a competição era tão sem prestígio que o presidente do Goiás e o da Federação Goiana saíram de carro pelo Brasil convidando os clubes para a disputa. Mas os clubes sim vieram de avião. Foram eles Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense, Goiânia, Anápolis, Campinas Futebol Clube de Goiânia, além de Campo Grande do Rio, Desportivo do Espírito Santo, Fluminense de Feira de Santana da Bahia, União Bandeirante do Paraná, Fast Clube de Manaus, Náutico, Motoclube, Ponte Preta e Fortaleza. O Leão chegava para o torneio pouco mais de um mês depois de encerrar sua participação estadual, mais uma vez fracassando. Naquele período, o Fortaleza vivia uma certa desunião interna, apesar do título recém-conquistado do Norte-Nordeste de 70, que nós inclusive já contamos aqui. No time despontavam jovens que tinham seu espaço, mas que ainda cresceriam muito mais nos próximos anos, como Hamilton Rocha, Pedro Basílio e Louro. Além disso, algumas das principais peças do título regional ainda estavam no PC, como Cícero Capacete, os zagueiros Zé Paulo, Mimi, Rubens Salim, Roberto Barra Limpa e Nado. Para reforçar o elenco, o treinador Carlos Castilho, ex-goleiro campeão do mundo com a seleção brasileira, trouxe Dimas Filgueiras do Botafogo, o atacante Miguel com passagens por Madureira e América do Rio, e o goleiro ex-Flamengo Walkner. Mas em compensação, negociou Erandi Montenegro e Joãozinho com o rival por 65 mil cruzeiros na época. Onde no dia 12 de setembro disputaram o torneio início. É uma prática comum naquela época nas competições, sempre haver um torneio início antes do início delas, né? Por isso levava esse nome, e esses jogos eram jogos bem rápidos, com apenas 20 minutos. Então, como eram 16 clubes, foi muito fácil fazer, porque se colocou um mata-mata desde a primeira fase. No dia 12 de setembro, então, o Leão pegou o Fast, atual campeão do Norte e com quem havia cruzado no Norte e Nordeste de 70, e que ali estava depois de uma desistência do seu rival Rio Negro. Aos 2 minutos, Miguel marcou o gol da vitória tricolor sobre o time de Manaus. Na segunda partida, o Fortaleza pegou Anápolis. Aquela era a primeira vez que uma equipe do estado de Goiás enfrentava o Leão. Algumas fontes dizem que marcamos com Pedro Basílio, outras dizem que o gol foi marcado por Nado aos 20 minutos. O que realmente interessa é que nós vencemos.
Na semifinal, o Leão pegou o Náutico. Agora sim, uma equipe contra quem já havíamos jogado diversas vezes. Naquele dia, o retrospecto do confronto estava equilibrado. Eram 7 vitórias para o Tricolor, 10 para o Náutico e 5 empates. E o equilíbrio prevaleceu mais uma vez no tempo normal. Fortaleza 0, Náutico 0. Nos pênaltis, o Leão venceu o Alvirrubro por 3-1. Na época, o mesmo batedor podia cobrar 3 vezes seguidas. Nado assim o fez, marcando os 3 gols para o Tricolor. Na final, o Fortaleza pegava o dono da casa, o Goiânia. Já bastante cansadas, as duas equipes novamente empataram em 0-0. E Nado, ponta direita, ex-Vasco, Náutico e Seleção Brasileira, aos 32 anos de idade, converteu as cobranças penais que dariam ao Fortaleza seu primeiro título a nível nacional e também o primeiro título de um time cearense em campeonatos considerados nacionais. Mesmo sendo o torneio início, com regras adaptadas, era sim uma conquista louvável e que foi completamente ignorada e esquecida. Mas vocês sabem, o tricolistas lembram. Para o campeonato propriamente dito, o regulamento era bem simples. Eram 16 times divididos em 4 grupos de 4 na primeira fase, inspirado na Copa do Mundo da época. Passavam os 2 primeiros colocados de cada grupo para a segunda fase. Nela, novamente ficavam em 2 grupos de 4 clubes cada, dos quais passavam o primeiro de cada um e assim faziam a final em melhor de 3. O Fortaleza ficou no grupo D, na cidade de Anápolis, com Botafogo da Paraíba, Náutico e o pequeno Campinas, e a maioria dos jogos foi disputada no estádio Jonas Duarte. Dia 18 de setembro de 1971, Campinas 3, Fortaleza 1. Para o primeiro jogo, o treinador Castilho tinha 2 desfalques. Um era o jogador Nonato Leite, grande estrela do futebol do Piauí que havia fracassado no América do Rio e agora tentava a sorte no nosso tricolor, mas que estava com o tornozelo machucado. O outro era Chinesinho, que sentia dores no dedão. Se você nunca ouviu falar do Campinas, sabe que você não é o único. Ele sempre foi um clube bastante modesto, do bairro de mesmo nome em Goiânia. Em 71 ele era o atual vice-campeão da 2ª divisão estadual e foi convidado pelos dirigentes da federação para participar do torneio. É importante dizer que depois de muita confusão dos dirigentes do Goianos e da CBD, a entidade resolveu chancelar a competição, mas os árbitros eram todos do estado de Goiás, e em algum momento isso iria dar problema. Foi isso que aconteceu naquela tarde no Jonas Duarte. Depois de dar um gol irregular para o time goiano, o árbitro expulsou o técnico Castilho por reclamação. Logo em seguida, o time anfitrião fez o segundo. Ao reclamar de falta na jogada, Pedro Basílio foi expulso também. Na segunda etapa, Zé Branco diminuiu para o tricolor. Ele mesmo empatou a partida, gol validado pelo árbitro, que foi anulado no grito depois de reclamações do time do Campinas. Rubens Salim foi reclamar da marcação e também foi para a rua. No fim, a partida terminou em derrota. E 4 jogadores tricolores e mais o técnico Castilho foram expulsos. 24 de setembro de 1971, Fortaleza 4, Botafogo da Paraíba 3. Na segunda rodada, o Leão pegou o Botafogo da Paraíba no Estádio Olímpico. O time paraibano abriu o placar, o Fortaleza empatou com o Nado, eles fizeram 2-1 e empatamos mais uma vez com o Zé Branco, eles fizeram 3-2. Mas com 2 gols de Miguel, o time do PC saiu vitorioso naquela tarde. 26 de setembro de 1971. 2 dias depois, em Anápolis, contra o Náutico, somente a vitória interessava ao Leão, já que o Timbu se classificaria com um empate graças ao saldo de gols. E assim a partida começou, com o time pernambucano abrindo o placar aos 3 minutos com Gilvan, e ficando no abafa, sufocando as ações do tricolor, que não conseguia encaixar a transição, já que o técnico Carlos Castilho insistia em usar Pedro Basílio na volância, coisa que jamais havia acontecido. Ele não conseguia se entender com Rubens Salim. Ainda no primeiro tempo, o técnico entendeu e trocou a Maravilha Negra por Chinesinho. Na segunda etapa, em uma bola perdida por Marinho Chagas, Louro se recuperou na jogada e fez um lançamento em profundidade para Miguel, que penetrou na área alvirrubra e empatou para o Leão.
Aos 35 minutos, em uma falta lateral, Louro cobrou, Miguel subiu sozinho e marcou o gol da vitória tricolor. Final Fortaleza 2, Náutico 1. Para a estreia do Fortaleza na segunda fase da competição, o desfalque da vez era Mimi, e novamente o treinador Carlos Castilho insistiu em escalar na volância Pedro Basílio e Rubens Salim. Sendo assim, eles mais uma vez não se entenderam e o placar terminou em 0-0. Pela outra partida do grupo, no mesmo dia, a Ponte Preta empatou com o Botafogo da Paraíba, deixando a classificação embolada na primeira rodada. Dia 6 de outubro de 1971. Ponte Preta 1, Fortaleza 0. A Ponte Preta era de longe o clube mais forte dentre todos os participantes do torneio de integração nacional, já que naquele momento ocupava a 5ª posição do futebol paulista, atrás apenas dos 3 grandes da capital e do Santos de Pelé. 71 também marcava o auge da carreira de Dicá, o melhor jogador da história deles. No entanto, o Leão, bem mais humilde na época, foi valente. Jogou de igual para igual com o time paulista, terminando igualado no placar no primeiro tempo. Porém, na segunda etapa, voltou desatento e levou o gol logo aos 5 minutos, de Dito Flecha. E apesar do esforço do Leão, a partida terminou mesmo com o placar mínimo. Complicava as pretensões tricolores na competição, tendo que vencer o Botafogo da Paraíba e esperar uma goleada gigante entre Ponte Preta e Fluminense de Feira, na última rodada, o que não aconteceria. Dia 10 de outubro de 1971, Fortaleza 2, Botafogo 1. Já eliminado, apesar de ter um empate e uma derrota, o Leão não conseguiria mais alcançar a liderança do grupo, e às 3h30 da tarde, o Fortaleza se despedia de Goiânia contra o Botafogo da Paraíba. Jogando com intensidade, o Leão não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, mas na segunda etapa, com o cair da chuva, o Leão abriu a contagem em chute de Miguel, aos 20 minutos. 4 minutos depois, Renato Barra Limpa e Dimas Silgueiras bobearam, e o time paraibano empatou com o Chico. Aos 30 minutos, Rubens Salim fez uma bela jogada e deixou Nado na cara do gol, finalizando com categoria. E assim, o Fortaleza dava adeus ao torneio de integração nacional, com a honrosa 4ª posição. Ainda penaríamos mais um ano em 72, até que ressurgíssemos em 73 e voltássemos ao caminho dos títulos. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Vale lembrar que esse episódio contou com meses de pesquisa e foi muito difícil de fazer, por isso a gente pede mais uma vez que você deixe o seu like e se inscreva no canal Tricolistas, beleza? Saudações tricolores e até a próxima!